Café Missioneiro, patrocínio, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Dedicar-se é estar preparado para oferecer o melhor. Água Skin, viva bem com Água Skin. Unicampus Santo Ângelo, o conhecimento muda sua vida. E Esperato Investimentos, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 2h02 na capital missioneira. Olá, rádio ouvintes e internautas. Está começando hoje o segundo Conexão Esperato no Café Missioneiro. Em seguida, Ranieri de Matos, Eliseu Mânica Júnior e Felipe Fontana falarão sobre indicadores econômicos, o investimento da semana e um pouco de política e como a política influencia na economia. Eles ainda vão traçar alguns cenários políticos e os possíveis desdobramentos econômicos, tudo isso sempre no ponto de vista do investidor, ou seja, como o investidor pode se proteger, o que ele deve fazer. E por fim, eles vão anunciar aqui em primeira mão quem serão os painelistas do Conexão Noroeste. Com vocês, a Conexão Esperato. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Conexão Esperato. Boa tarde aí, caro ouvinte. É um prazer aí tê-lo assistindo, ouvindo o nosso programa, nosso segundo programa Conexão Esperato. É um prazer poder comentar aqui e falar juntamente com o Felipe, com o Ranieri, um pouquinho mais sobre investimentos. Desde o nosso último programa aí, o primeiro Conexão Esperato, muito se mudou no cenário de política, muito se mudou no cenário de economia, questão de bolsa também, questão de cenário de juro futuro, e nós vamos comentar um pouquinho aí, passar um pouquinho para você como se proteger com os investimentos, através dos investimentos, nesse cenário aí de turbulência, né? Também vamos comentar um pouquinho sobre o relatório Focus, questão de um livro também. E Felipe, à vontade. Boa tarde a todos. Para segundo Conexão Esperato Missioneiro. Muita coisa mudou, como o Eliseu falou, nesse prazo aí de 2 semanas. Toda a questão política mexeu muito na questão da economia, na questão da moeda, principalmente. Isso foi visto claramente essa semana aí. Então a gente vai comentar bastante sobre isso aí nesse programa de hoje e maneiras em que a gente pode se proteger e até rentabilizar a nossa carteira de investimentos nessa questão. Vou passar o Ranieri aqui, parceiro. Olá pessoal, boa tarde. Na semana passada, na quinta-feira passada, a gente teve uma matéria da Isto É que movimentou o mercado, a economia brasileira, né? Muita coisa mudou no cenário e os guris vão aqui passar um pouco pro ouvinte do Conexão Esperato, tanto quem está escutando ao vivo agora na rádio ou quem está escutando a gravação no podcast que vai ser disponibilizado em seguida. Vai poder entender o que acontece quando uma notícia bombástica aí na política sai e o que muda no mercado, né? No final, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o Conexão Noroeste. A gente vai falar em primeira mão quem serão os palestrantes e quem serão as pessoas que vão ministrar os workshops, né? Vamos falar um pouquinho também de empreendedorismo, vamos recomendar um programa de televisão para os empreendedores. E boa tarde, bem-vindo ouvinte. Primeiramente aí, então começando, questão do relatório Focus. O relatório Focus é um relatório que é toda segunda-feira emitido, né? Das grandes instituições financeiras, em que a gente tem aí perspectivas, expectativas para o que vai acontecer no cenário macro aí da economia como um todo.
tivemos algumas mudanças, né, obviamente. E questão de IPCA, tivemos um aumento. Qual é a projeção aí para o final de 2016? IPCA em 7,59%. Tivemos um aumento para há uma semana atrás, 7,57%, mudou pouca coisa. Questão do IGPM caiu, essa previsão, essa expectativa. O IGPM, para quem não sabe, ele regula ali principalmente a inflação considerada para contratos de aluguel, né? Reajuste para aluguel, então ela deu uma queda aí em questão de uma semana. A taxa de câmbio, idem, uma pequena queda. A previsão uma semana era de R$ 4,35 para o dólar, e hoje então ela está a R$ 4,30. Por que isso aí? É fruto da expectativa da mudança aí, política, principalmente, em que há uma teoria em que vai se melhorar o país no curto prazo aí, né? Então aí, fortalecendo a moeda, fortalece o real. Questão da taxa Selic, 14,25% ao ano. Lembro que cenário ainda de juro alto, 14,25% ao ano é um juro alto, e há investimentos aí vinculados à Selic com retorno em torno de 51% em 3 anos, prazos mais longos, já líquido do imposto de renda, consegue isso aí, né? Com total segurança e garantia, né? PIB diminuiu, então a queda do PIB aí que estava em 3,45% já está em 3,50% para esse ano. Então, apesar de notícias, a previsão é de que a economia caia 13,5% e aumentou essa queda, né? Bom, é interessante falar esses dados aí em relação ao IPCA, taxa de câmbio, PIB também, todas essas questões aí. Mesmo com essas fortes altas que tivemos na Bolsa, é importante comentar, né? Com essas fortes altas que tivemos na Bolsa nessas 2 semanas, e uma queda do dólar que saiu aí dos patamares de 4,05, fechando em torno de R$ 3,60, como o Eliseu citou, os fundamentos da economia ainda não melhoraram, né? A gente vê claramente que o país parou, no sentido em relação ao PIB, né, tendo uma forte queda no PIB, como o Eliseu falou, em torno de 13,5%, 4,5% de queda. Selic se mantendo nesse patamar, então, rendendo em torno de 14,25% ao ano. E a taxa de câmbio, como a gente comentou, está altamente ligada, né, à questão política. Isso aí é um cenário aí que mudou nesse tempo aí, na questão da Lava Jato, questão política, toda essa parte aí forte em relação à Polícia Federal, com vários casos aí, mexendo com grandes da parte política aí. Isso fez com que o dólar desabasse, né, nesse período aí, tempos atrás até comentamos em relação a um produto que era o COI. O COI, ele era um produto de investimento que tinha esse foco aí, que se houvesse uma queda, o investidor receberia o seu dinheiro de volta, né? E ainda mesmo assim, com esse cenário, fica mais viável quem quiser ainda investir em dólar, apostando numa alta no dólar, como tem a expectativa de subir. O COI ainda é uma boa posição, porque onde a gente compra títulos de dólar e na pior das hipóteses ele cai, numa pior das hipóteses você recebe o capital de volta daqui a um ano normalmente, né? Então ainda é uma vantagem em relação a adquirir esses títulos de dólar aí. Exatamente, Felipe, bem colocado. Questão de dólar, a tendência ainda é de alta. Por quê? Cenário de fundamentos, mesmo com essa alta da Bolsa, queda de juros futuros, o cenário, os fundamentos ainda não foram mudados. O que pode acontecer nesse curto prazo e que é a expectativa, digamos, do mercado financeiro, dos investidores? É que tenha uma mudança no mindset, que tenha uma mudança de pensamento, que ocorra, por exemplo, e aí eu já estou me antecipando algo do próximo bloco, mas que ocorra um impeachment e que entre uma pessoa que mude essa postura. Consumidores, então, para gastar mais, realizar mais investimentos, ter mais uma segurança para médio e longo prazo, uma segurança jurídica, não ter tanta alteração na política, tanta alteração em leis, que proporcione assim ao empresário, ao empreendedor, poder planejar, realizar planejamento e poder então realizar investimentos. Em termos de fundamentos, não ocorreu ainda essa mudança. Lembrando que principalmente Bolsa de Valores, ela antecipa, digamos aí, 6 a 8 meses
o cenário futuro do que pode, ela tenta antecipar, né, do que pode acontecer na parte real da economia. E hoje a gente vê algumas coisas aí de bolsa que estavam muito descontadas. Exemplo, empresas que possuem aí 1/3 do caixa, 30% do caixa em dinheiro de todo o valor da empresa. Vamos dizer que a empresa tem um valor aí de 100 milhões, ela tem 30 milhões de reais em caixa. E é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que o lucro cresceu. Então há sim oportunidades, mas sempre frisando ter uma carteira equilibrada, ter uma carteira de investimentos vinculada ao risco. E cada um tem que ter uma ciência do risco que está correndo, né? Então isso é vital, isso é importante, porque tem que estar de acordo com o perfil, tem que ter uma diversificação também para diminuir risco, né? Colocar uma parte em renda fixa, uma parte em dólar e uma parte também em também bolsa de valores, por que não, né? Em empresas baratas com boa administração. Essa questão que o Eliseu comentou é muito importante, a questão do perfil do investidor, né? Demos uma pequena palhinha na semana passada e falar um pouco mais hoje. Sempre temos que respeitar a questão do perfil do investidor. Cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira como vê o risco nos investimentos. Isso tem que ser respeitado, né? E existem pessoas conservadoras, moderados, agressivos, e cada um reage de uma maneira nos investimentos. Então o conservador ele sempre tem que buscar títulos, a maioria dessa carteira é títulos ligados à renda fixa, que a gente fala, né? Produtos assim que tendem a render Selic, um LCA, um LCI, títulos públicos, né? O moderado já busca um pouco mais ligado à renda fixa, os fundos multimercados que são atrelados a moedas, o COI, como a gente comentou para vocês, corre um pouco mais de risco, né? O agressivo fundamental, são pessoas que têm um perfil um pouco mais bem agressivo nos investimentos, corre mais risco, não tem medo da perda, né? Então esse já consegue trabalhar com um percentual maior na carteira. Então é difícil a gente frisar, o cenário tal, o dólar vai a X, a bolsa vai a Y, né? E aí vamos apostar todas as fichas para ganhar nisso e rentabilizar uma carteira, mas a gente tem que levar em conta sempre o perfil do investidor, né? Querendo ou não, os investimentos tem que ser uma coisa tranquila, bem light, de uma maneira que a gente leve assim, não seja aquela coisa sofrida de correr muito risco, fazendo com que a gente não consiga dormir de noite. Tem que ser pelo contrário, nada com uma diversificação de carteira, com um objetivo de sempre ganhar acima da inflação, de uma maneira tranquila, amigável, bem, para que possamos cada vez mais adquirir bons recursos no futuro aí. Exatamente. Então, a questão do relatório Focus, fundamentos, maior inflação, resumo, né? Maior IGPM, PIB, diminuição do PIB. Mesmo com essa alta aí recente no mercado financeiro, principalmente em bolsa de valores, fundamentos, então, de maneira resumida, não mudaram ainda, não estão mudando nesse curto prazo. Vou deixar novamente aqui, na primeira conexão Esperato, nós disponibilizamos um telefone para perguntas. Quem tiver, se você aí ouvinte tiver uma dúvida sobre investimentos, alguma dúvida sobre economia e que tem a ver com investimentos, né? Com política e economia também, a gente vai deixar o número é 559924-4608. Então 559924-4608. Pode nos enviar aí perguntas por WhatsApp também. E aí no final do programa nós vamos selecionar algumas perguntas e termos o maior prazer aí de poder responder para você, tirar a sua dúvida quanto a investimentos, quanto a finanças, né, também. Sobre a questão de investimentos em caso de impeachment agora. Bom, isso é interessante a gente frisar, né? Sempre analisando cenários do que vai acontecer, sempre ligado ao que os analistas estão falando em relação aos cenários que podem ocorrer esse ano. A gente tem que estar claramente ciente que esse ano a questão dos fundamentos não prevalecerão muito no mercado, mas sim o risco político. Hoje a questão do mercado financeiro
ela está altamente ligado a risco político. Foi o que a gente viu nessa questão aí. Então, como é que a gente pode levar a questão do impeachment? Isso é importante citar. Como é que a gente pode preparar uma carteira em um cenário desse, né? A gente viu claramente que o mercado ele não quer que continue dessa maneira, demonstrando uma forte alta, principalmente das ações estatais, né, que são ligadas ao governo, que vinham de uma forte queda nos últimos anos. A Petrobras saindo dos patamares aí de R$50, buscando em torno aí de R$4, e quando teve uma possibilidade, né, de mudança de governo, de impeachment, as estatais subiram fortemente, né? Isso é importante destacar, essa questão aí. E o próprio dólar também, como a gente falou, chegando dos R$4, buscando R$13,60 em relação levando em consideração a mudança do governo, né? Exatamente, e só questão de Petrobras, nós, dentro da Esperato, a gente acompanha, tem algumas empresas estatais, inclusive para carteiras pessoais também, carteira também de clientes, né? A gente tenta sempre investir, alocar ou realizar investimentos onde o cliente investe, né? De total forma transparente, mas quanto a Petrobras, não mudou nada aí no cenário. É uma empresa altamente endividada, com, eu repito, 508 bilhões de dívida. Quanto à questão de bolsa de valores, existem sim ativos bons, empresas que estão em lucro crescente, sem dívida. O ideal então é analisar um investimento em ações como se fosse um acionista, como se fosse um proprietário, procurando saber mais sobre a empresa, ver a diferenciação, o potencial que tem, a diferença que tem a empresa perante os concorrentes, a margem de segurança que se tem a investir. Por exemplo, se tem uma empresa que tem 30% do caixa, do valor dela em caixa, em dinheiro, é uma empresa que não tem dívida e está dando lucro, é uma excelente empresa. Quanto à questão existe um múltiplo na Bolsa de Valores, chamado Price Earnings, que é o popular preço-lucro, né, em inglês. Esse preço-lucro na média da Bovespa, ela está ali ao redor de 10,8. Isso significa o quê? Em 10,8 anos, se a média das ações não aumentarem aí o lucro, manter um lucro constante, em 10 anos retorna ao capital. Só que o que acontece? Empresa bem administrada, ela pode dobrar o lucro. Então o que é 10,8 vira 5,4. E se dobra de novo, 2,7. Isso aí em anos, né? Então por isso que é primordial realizar investimentos em boas empresas. E hoje, então, a média da Bovespa está em 10,8 vezes, e hoje ela está em torno de 11,5 vezes. Então significa o quê? Quanto mais alto esse indicador, teoricamente demora mais tempo para recuperar o valor do meu investimento. Então hoje, a questão da Bolsa, ela está um pouco acima da média em termos de preço. Então está acima da média. Mas dentro, esse é o índice Bovespa, né? Mas dentro das ações da Bolsa, existem sim empresas muito descontadas e que têm múltiplos até menores que esse, com crescimento e com expectativa futura de aumento de lucros, né? Mas sempre frisando, investir de acordo com o perfil, né? Não dá para alocar tudo em ações se você não tem um perfil para realizar investimentos em ações, né? Esse é um comentário interessante que o Eliseu fez, e como a crise ela gera oportunidades também, isso a gente tem que levar às vezes até como empreendedor, como a crise ela gerou oportunidades. Houve um cenário tão pessimista nos últimos tempos aí, onde caíram praticamente várias empresas na Bolsa de Valores em rentabilidade. E isso fez com que o mercado, na verdade, não para. Teve empresas que tiveram lucro, aumento de fluxo de caixa, aumento de caixa positivo. Então, a gente tem que olhar a crise, principalmente na Bolsa, como empreendedor, empresário, como oportunidade, onde pintarão coisas boas, ativos bons, né? Isso a qualquer cenário vai pintar, porque sempre vai ter empresas lucrativas, e um bom analista de ações, um bom assessor, ele tenta buscar essas empresas que estão descontadas, né? Sempre lembrando que a bolsa ações é um investimento de longo prazo. Então no momento que você comprar uma empresa descontada, ela não vai subir na outra semana
mas ela tende a subir no longo prazo. Então sempre é importante olhar o lucro, em vez de olhar a cotação das ações, olhem o lucro da empresa. Se o lucro de uma empresa crescer 1000% em 10 anos, ela tem muita chance de aumentar 1000% a cotação também, né? Excelente, Felipe. Inclusive o mentor do Warren Buffett, a gente segue muito. É um livro que até o Felipe indicou na última Conexão Noroeste. É um investidor inteligente e comenta sobre o quê? Que a bolsa no curto prazo é uma urna de votos e no longo prazo é uma balança. Eu já vou mostrar para você depois do intervalo o que isso significa e vamos comentar de maneira mais objetiva os investimentos em caso de impeachment, bem de maneira objetiva. Até lá. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Voltando aí depois desse breve intervalo, eu estava comentando então sobre o Benjamin Graham e um ditado aí, ele é autor do livro O Investidor Inteligente. É um livro de 600 páginas, muito bom para quem quer dominar um pouquinho mais aí na arte de investir. E ele é o mentor, digamos, é o cara que ensinou o Warren Buffett, que o Warren Buffett é o investidor terceiro mais rico do mundo e que conseguiu essa fortuna toda via mercado acionário. E ele define o quê? Que no curto prazo a Bolsa de Valores ela é uma urna de votos e no longo prazo ela é uma balança. Por que, fechando o pensamento, por que uma urna de votos? Porque no curto prazo ações de empresas mais populares, notícias no jornal, mas acima de tudo informações e notícias, no curto prazo é o que vai pesar muito mais aí numa empresa, numa cotação de uma empresa. Mas no longo prazo, uma balança, os fundamentos da empresa, o lucro dela, o diferencial dela, no médio e longo prazo, que fica notório que quando a empresa é bem administrada, a cotação vai seguir o crescimento do lucro. Sempre assim, vai andar sempre próximo. Pode demorar aí 6 meses, 1 ano, mas sempre isso vai ocorrer. Então, por isso que é vital realizar investimentos não somente baseado em notícias, mas em fundamentos, com margem de segurança, né? Nem que a cotação no curto prazo não acompanhe, né? Eu estava escutando vocês no bloco anterior falando sobre uma análise mais fundamentalista, que tu continuou agora, né, falando do Warren Buffett, que basicamente analisa a empresa no longo prazo. Né? A gente tem uma tendência a analisar os ativos, as rendas variáveis no curto prazo, principalmente o investidor leigo. Muita gente que está escutando agora não tem tempo para estudar sobre investimentos e acaba acompanhando mais as notícias. A gente teve uma notícia na quinta-feira passada que foi um furo de reportagem da Isto É, que revelou uma delação premiada do Delcídio do Amaral, que era líder do Partido dos Trabalhadores no Senado. Essa notícia caiu como uma bomba no mercado e as ações subiram, o dólar caiu. E a gente está hoje, quinta-feira, dia 10, às vésperas de uma grande manifestação de rua que vai acontecer no domingo. Muitas pessoas acreditam que será uma das maiores dos últimos tempos. Uns acreditam que não vai muita gente, que o pessoal tá meio ressabiado e tal. A minha pergunta aqui é para vocês, tanto para o Felipe quanto para o Eliseu, é saber assim, o que mudaria num cenário de curto prazo, né, num caso de da manifestação de domingo ser grande. Né? O pessoal vai pra rua e faz um barulho muito grande no cenário. No cenário político a gente tem uma ideia, que é a ideia do impeachment que pode acontecer. O que acontece se for uma grande manifestação no domingo? O que acontece no mercado com as ações no curto prazo? Perfeito, excelente pergunta. Uma pergunta aí falando em relação ao momento atual, né? O que poderia acontecer em relação à manifestação. Sempre lembrando que o
o país ultimamente não vem buscando bons resultados, principalmente na economia, em questão de caixa do governo. Se a gente vê na questão âmbito municipal, estadual, federal, que o país parou, né? Depois aí dos últimos, começou toda essa ideia dos escândalos, né? da Petrobras, né? E aí realmente, como a gente já vinha discutido tempos atrás, o Estado, né? O governo em si não diminuiu suas despesas, as receitas diminuíram, né, e as despesas aumentaram, na verdade, que isso aí gera toda uma questão de inflação, né? Na história de toda a humanidade, assim, como foi no Império Romano, como foi nos países aí, todas imperialistas também, né? A alta de preços leva sempre o pessoal à rua, manifestação que a gente viu em 2013, né? A gente tinha cada vez um estado grande, um custo cada vez maior, e gente buscando as ruas, tentando entender o que está acontecendo. Na verdade, a inflação seria a desvalorização do dinheiro, né? O poder de compra da moeda diminui. Isso aí, independente da cultura, independente da sociedade, causa um desconforto. Porque a pessoa recebe o seu dinheiro no final do mês e esse dinheiro vale pouco, né? E o que tu está dizendo é que, independente do lugar, isso aí sempre vai dar tumulto. Exatamente, né? Então, isso é nada mais fruto do que isso, né? De tudo que a gente viu nos últimos anos, essa questão, né? A gente vê aí uma forte movimentação em relação a isso, né? Mas tudo realmente mudou em relação depois dessa questão da delação, né? Que ocorreu na última semana, onde pode haver a possibilidade de um impeachment, como a gente comentou de início, muito forte, de que antes somente era algo meio passageiro, assim, era algo talvez poderia acontecer, mas não tinha provas, não tinha nada, e agora parece que... E o mercado, como o Eliseu comentou no primeiro bloco, o mercado antecipa 8 meses antes os acontecimentos, e isso a gente viu um forte fluxo na parte compradora, tanto em ações, né, mostrando assim um recado que precisa mudar, no sentido assim, o mercado demonstrou isso, o alívio do dólar também demonstrou isso. Então a mudança efetiva seria então a mudança nos fundamentos da economia, né? É isso? Que pode, só complementando, que pode começar a acontecer essa mudança de pensamento, essa mudança na perspectiva de investimentos, com a mudança de pensamento, com a mudança de ver... É o tal do mindset. Exatamente. Então isso aí sim pode ser uma saída futura para mudar fundamentos, mas analisando fundamentos, hoje ainda não existem esses sinais. Quanto ao que tu comentou, né, Ranieri, a questão na Esperato a gente tem complementação. Por exemplo, eu sou mais fundamentalista, mas nós temos, por exemplo, o Felipe, que é mais grafista também. Então a gente consegue também ver essa questão de timing, de curto prazo, e de uma maneira complementar. E a gente consegue oferecer isso, a gente tem essa disponibilidade. Então é tranquilo quanto a isso. Só para a gente não voltando mais para a questão objetiva que a gente prometeu, que é comentar sobre alguns investimentos, vamos fazer alguns tópicos, começando. Questão de, inclusive eu estou acompanhando aqui no celular, chegou algumas perguntas, chegaram também, a gente está acompanhando até cotação de algumas ações que a gente tem. Quanto às ações, como se posicionar em caso de impeachment, mesmo agora, e em ações descontadas. Eu vejo algumas ações que estão descontadas e que nós temos aí num clube, fundo que a gente tem, né? Que principalmente ações então ligadas ao Estado, que em caso de impeachment vão continuar subindo aí, já subiu um pouquinho, né? Um exemplo, só para complementar também, que isso é muito importante falar em termos de regulamentação, e que nós sempre observamos, sempre atuamos de maneira transparente e correta e dentro do que é do ordenamento, né? Só pode indicar compra quem é analista. Então, todo mundo aqui que está indicando, eu sou analista, tenho a prova de CNPI, é uma prova da PMEC, uma prova muito difícil, e só pode indicar compra ou venda de ativo quem é analista ou quem lê o relatório autorizado por analista. Então, só para deixar isso bem claro, então por isso que a gente está indicando, então, tem algumas coisas, o que a gente já tem em carteira, em investimento, e vamos comentar aí um pouquinho mais sobre vários tópicos, começando aí pela questão de ações. A gente tem BB Seguridade,
é um braço aí de seguros, está bastante descontado do Banco do Brasil. Somente 8 ou 9% dos clientes do próprio Banco do Brasil utilizam, compram produtos ou título de capitalização, ou previdência, dentro do próprio Banco do Brasil. Então aí a gente tem um crescimento só dentro do próprio banco aí, em torno de 11 vezes. Caiu a cotação, voltou a subir recentemente, mas tinha caído. É uma empresa que a gente tem aí já faz algum tempinho. Os lucros aí estão crescendo ano a ano. E é uma empresa que a gente vê descontada. Outra empresa também, questão, o próprio Banrisul. O risco aqui do estado, né, não em termos de união, mas o risco Rio Grande do Sul, ele existe. Inclusive, já está descontado. A Banrisul hoje está valendo em torno de 40% do patrimônio líquido. Então quer dizer o quê? Tu tem um patrimônio aí, vamos dizer, de 1 bilhão, a empresa está avaliada, negociada a valor de mercado a 400 milhões. O que pesa contra o Banrisul? E que a gente ainda não verificou isso nos balanços. O estouro do PDD. O que é o PDD? Provisão do devedor duvidoso. E além do risco estatal, né? Mas hoje o Banrisul está subindo em torno de 5%. Não quer dizer que está subindo, que eu vou comprar o que é bom. Não precisa ser no mercado de investimentos, não precisa, tem que ter muita personalidade para investir. Então tu não precisa ter alguém confirmando a teoria. Isso aí pode demorar tempo, não é no curto prazo que às vezes vai confirmar. E se não confirmar até melhor, porque dá para comprar mais daquela ação, né? Então Banrisul, BB Seguridade, vemos questão do Banco do Brasil também, interessante, vem com lucros aí interessantes. Mas todos esses 3 casos aí que eu comentei, o Felipe indicar alguma coisa também, mas todos nesses 3 casos há o risco estatal. São empresas então que têm uma grande sofrem, na teoria não era para sofrer, mas sofre intervenção estatal. Então são empresas que tendem a subir em caso de impeachment no curto prazo, né? Tem algumas ações aí nesse caso que também estão descontadas, né? Descontadas é o quê? É abaixo, teoricamente, do valor justo da empresa, que deveria ser negociado. Perfeita análise em relação ao cenário que poderá acontecer mais pra frente, também todo levando em consideração se tiver um impeachment, né? A questão da estatal poderá haver uma forte alta aí. E analisando a questão, mas Petrobras ou Banco do Brasil, Petrobras, digo assim, uma empresa ainda muito endividada em relação ligada ao petróleo internacional, é algo aí talvez muito arriscado. Como o José falou aí, Banco do Brasil é algo, uma estatal também, Banrisul, né? E lembrando que o setor bancário ele caiu fortemente aí nos últimos tempos, teve um crescimento de lucro, tanto as outras empresas privadas do setor bancário, Bradesco, Itaú, Unibanco, todas tiveram aumento de lucro no último ano, aumento do PDD também, que prejudicou um pouco o resultado, mas a cotação chegou a cair em torno de 30%, 40%. O próprio Banrisul também chegou a cair em torno de 50%. E viram uma possibilidade agora de um aumento de lucro, né, mostrando talvez uma margem de segurança até maior para se investir nessas empresas. E ainda mais no risco de impeachment, toda essa questão, essas empresas aí podem ter fortes altas ainda nesse cenário. Quando vocês falam, por exemplo, em risco de impeachment, a gente pode considerar outros casos de mudança de governo, né? Renúncia ou cassação são fatos que estão aí na notícia. Não é só o impeachment, é a renúncia que ela pode renunciar, ou é a cassação da chapa, da eleição, novas eleições. Então seria um cenário de troca de governo, correto? Perfeitamente. Lembrando assim que no momento que sai um presidente ou muda toda a questão, todos os cargos, né, de confiança em estatais, fundos de pensão também saem fora, né, nesse sentido, entrando um novo governo. Então dá para ver que o mercado sinaliza que prefere isso do que seguir nessa mesma linha de raciocínio, né, que a gente tem seguido aí ultimamente. Então dá para ver claramente isso. Então, como tu falou, renúncia, toda essa questão que pode ganhar impeachment, o mercado sinaliza que é bem melhor do que manter como está agora. Exato. E fora essas questões de ações estatais, nós temos algumas aí, analisando o balanço, empresas que têm em média 30% do valor dela em caixa, né, em grana, em investimentos. Uma delas aí, por exemplo, certamente você que está nos ouvindo ou tem alguém próximo
que não resgata as milhas, pontos de milhagem de cartão de crédito. Pois saiba que é uma empresa que ganha muito com isso quando você não resgata. Hoje o nome dessa taxa é break-even, exatamente o nome, né? E em média 18% das pessoas que têm milhagem de cartão de crédito não resgatam esses pontos, o que a empresa, que eu vou comentar agora, ganha muito e aumentaria o seu lucro. Qual que é a empresa? É a Múltiplos. É uma empresa então de fidelidade, de milhagem, é uma empresa que ela tem em torno de 30% do valor dela em caixa e que é uma empresa que a gente vê como uma razoável margem de segurança para se investir, com lucro crescente e que tem caixa, não tem dívida e que é uma alternativa aí excelente fora do setor do kit estatal, do kit impeachment, por exemplo, que a gente comentou, né? Questão do Tesouro Direto também, a gente teve alguns clientes que aplicaram aí em pré-fixados, pegaram uma taxa muito alta. O que é uma taxa alta? 17,6%, 17,7% ao ano, bruto, né? Com vencimentos aí mais longos até. O que é vencimento mais longo? 2035, 2050. Esse tipo de Tesouro Direto pré-fixado, ele tende a, em cenários aí de melhoria econômica, o ideal é comprar num cenário péssimo. Qualquer investimento é comprar com um cenário ruim e tentar vender numa melhora do cenário. E isso é difícil de ser feito, porque é muito mais questão de emocional do que somente lógica, né? Mas a questão do Tesouro Direto, então, algumas taxas aí mais antigas já deram um retorno, estão dando retorno em torno de 14%. Tem alguns clientes aí, a gente não comenta, obviamente, nome nem nada, mas que tem cliente aí com um retorno aí de 14%, por essa questão de juros. O que aconteceu com os juros futuros? Os juros futuros eles caíram. Então o investidor lá que pegou uma taxa, por exemplo, de 17,7% e hoje está 15,5%, ele no título, no Tesouro Direto, ele consegue rentabilizar aí, ter um ganho de capital. Claro, dentro do Tesouro e longo prazo é algo que tem um risco maior, né? Então por isso que obteve esse ganho. O Tesouro, apesar de não falarem na maioria dos artigos, na TV, e o que você vê pela internet, tem sim risco. Então o Tesouro Direto, o pré-fixado, dependendo do período que foi comprado, já dá para começar a pensar, colocar um pouco no bolso aí desse retorno e partir para outro investimento. Então Tesouro Direto pré-fixado é outra alternativa aí para vender, caso você tenha, e a gente tem alguns clientes que fizeram isso, tudo, claro, dentro de um razoável nível de risco, né, de segurança. Intervalinho agora, então. No próximo bloco nós vamos comentar um pouquinho mais aí sobre um evento nosso que a gente está criando via Esperato Educação, o Conexão Noroeste, um evento de empreendedorismo, e o Ranieri vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso aí. Valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Conexão Esperato. Voltando aí para o terceiro bloco, Conexão Esperato, a gente recebeu uma pergunta aqui, que a gente achou pertinente, de um amigo aqui, e cliente também, Marcelo, né? E aí a pergunta é sobre o quê? Sobre como encorajar pessoas próximas, amigos também, a sair da poupança, a mudar essa cultura de investimento na poupança. Obrigado pela pergunta, e Marcelo, agradecemos aí tua audiência também, né, que está ouvindo. E como encorajar o pessoal a sair da poupança? Primeira coisa, como é que se diminui o risco de um investimento? Com conhecimento. Então buscar alternativas. Hoje existem investimentos com a mesma segurança da poupança e retorno aí o dobro, não é uma falácia, o dobro do retorno e com a mesma segurança, renda fixa, garantido. Então não tem por que ficar na poupança, um investimento aí que a gente evita de chamar de investimento, mas é uma modalidade aí que não paga nem, não cobre nem a inflação, né? Então quer dizer o quê? Uma inflação de 10,7%, a poupança está rendendo em torno de 7% ao ano, tá perdendo para a inflação.
Então existem alternativas de investimento em renda fixa. A gente também tem alguns artigos, a gente cria, e nós vamos passar aí para você, Marcelo, até para enviar para os seus amigos, e que a gente tenta aqui com o programa também procurar conscientizar o pessoal nessa mudança de cultura, porque tem como investir corretamente, tem como investir com segurança, e não precisa fugir muito ali do feijão com arroz, né? Que é a própria renda fixa, né? Ranieri, eu acho... Agora começamos então a falar sobre o Conexão Noroeste dentro do Conexão Esperato, né? O Conexão Noroeste a maioria de vocês já conhece, né? Foi um evento que a gente organizou em novembro do ano passado durante a Semana Global do Empreendedorismo, e devido ao grande sucesso a gente está realizando agora a segunda edição na cidade de Ijuí, né? É um evento que é patrocinado pela ACI, Cindy Lojas Noroeste, Companhia do Sono, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, a própria Esperato Investimentos e a Unijuí. A gente tem o apoio ali da Criatec, da Urinova, do Clube Libertas, do Sebrae e da Endeavor Brasil, né? Neste ano a gente vai trazer para vocês, para quem participar lá, 3 palestrantes que já estão confirmados, que são o Carlos Felipe Pedroso. O Carlos Felipe Pedroso, ele é empresário e especialista em vendas diretas, ele é diretor-presidente da Companhia do Sono, e a Companhia do Sono é uma holding composta por 3 empresas. Apollo Colchões, Indústria de Colchões Especiais e Personalizados, a Matef, administradora de franquias e microfranquias, e a Etna Consultoria Empresarial, empresa que é especializada na estratégia empresarial, formatação de canais de distribuição, varejo e treinamento comercial. Outro palestrante da noite, lembrando que as palestras serão gratuitas, né, é conhecida do povo aqui de Santo Ângelo, que é Ana Maria Kemper Ribeiro, que ela é graduada em Estudos Sociais pela URI. Ela é sócia fundadora da Chocolates Kemper's House, né, e idealizadora do Cidade das Tortas, né. Ela foi presidente do Festival Cidade das Tortas da primeira edição até a 6ª edição, né. O terceiro palestrante que a gente pode anunciar hoje aqui é o Flávio Steffens de Castro. Quem foi no primeiro evento do Conexão Noroeste em novembro passado pôde conferir a palestra do Flávio. Ele é gerente de projetos digitais desde 2006, trabalhou em diversos projetos para empresas como Randon, como o Grêmio, a Lebon, a Isul, Tramontina, e em 2010 ele decidiu trabalhar por conta própria como empreendedor. Ele busca inspirar pessoas através de experiências em mídias como podcast, blog e afins. Ele é um dos formatadores da Failcom Brasil, que é um evento que discute as falhas e os fracassos no mundo de negócio e empreendedorismo, na qual ele é coprodutor. Ele foi também o criador do projeto Bicharia de Negócios e Empreendedorismo, projeto Bicharia em 2012, a primeira plataforma de financiamento coletivo voltado para a causa animal. Ajudou a arrecadar mais de R$700 mil para protetores e entidades em todo o Brasil. Hoje o Bicharia, até uma notícia nova referente ao último evento. O Bicharia ele foi incorporado pelo vaquinha.com.br, uma plataforma de financiamento coletivo bem conhecida. Bom, além das palestras, né, que o pessoal vai poder ver lá, a gente traz esse ano uma inovação que são os workshops, né? A gente vai ter um workshop de franquias que vai ser onde vão ser discutidos os conceitos de franquia, conceitos jurídicos para o franqueado e para o franqueador, um modelo de negócio e viabilidade, né? Ele é indicado para pessoas que querem abrir franquias ou outras empresas que querem transformar os seus negócios em franquias, né? O pré-requisito para esse evento é ter conhecimento sobre negócios e mercado, um conhecimento informal, pode ser autodidata, né? Carga horária de 1 hora. A dinâmica será o seguinte: após a explanação serão apresentados uma discussão de acordo com as dúvidas do público. Facilitador desse workshop é o Felipe Tizio, que é consultor em franqueabilidade. Ele trabalhou em várias franquias nacionais e internacionais, foi franqueado em ASIG e Subway e é franqueador atual da Hey Peppers. A gente tem um outro workshop que é o de Design Thinking, né? O objetivo é entender o que o cliente pensa, né? É uma ferramenta para se pensar empaticamente, saber o que ele está sentindo, o cliente, né? Ele é indicado para empresários e pessoas que atendem o cliente, né? O pré-requisito é um interesse real em aprender,
né? A carga horária de 1h30 a 2 horas. E a dinâmica serão mapas de empatia, tabulação, brainstorming, orientação sobre prototipagem e evaluation. O facilitador é um conhecido do Santo Agência, o Rodrigo Jäger-Zucco, é corretor de imóveis, tem formação em TI, em administração de empresas e é um coordenador municipal do projeto Junior Achievement. O outro workshop que tem é Scrum. Scrum, a maioria das pessoas vai ouvir e não vai entender o que é. O Scrum, quem é da área de TI já tem uma ideia, é a gestão de projetos ágeis, né? O título do workshop é a gestão de projetos ágeis para um mundo inovador. Ele vai ser ministrado pelo próprio palestrante Flávio Stephens de Castro, do Bicharia. O objetivo é introduzir os conceitos de métodos ágeis e Scrum, né? Ele é indicado para quem? Para qualquer pessoa que trabalhe com projetos, né, ou desenvolvimento de produtos, né? O pré-requisito é ter realizado, ter vivenciado algum projeto, tanto pessoal quanto profissional. A carga horária é de 2 horas e a dinâmica será uma dinâmica introdutória e depois uma discussão dos resultados e conceitos de métodos ágeis, né? O último workshop que a gente vai divulgar aqui eu vou deixar para o próprio facilitador que está aqui do meu lado, que é o Felipe Fontana. O Felipe Fontana vai dar um workshop sobre finanças. Fala um pouco pro pessoal aí como é que vai ser o workshop, Felipe. Perfeito, Ranieri. Esse workshop é como administrar suas finanças pessoais. Tem o objetivo um pouco de desmistificar a parte de finanças pessoais. Eu acredito, pessoalmente, que educação financeira é uma coisa que tinha que ter nas escolas, desde o primeiro grau, né? Então, o objetivo da questão do como administrar as finanças pessoais é trazer um pouco, desmistificar a ideia das finanças pessoais, apresentar a parte de orçamento, como montar um orçamento familiar, de fundamento, como é que eu posso começar a poupar uma parte do meu dinheiro e no final mostrar bem a parte de investimentos, onde eu posso aplicar aquele dinheiro que está sobrando, né? Então é bem introdutório, muito bom, é requisito para todos aí que tem vontade de aprender sobre finanças pessoais, não consegue fechar o orçamento todo mês, então vai ser muito bom assim, desmistificar a questão das finanças e trazer mais essa ideia da educação financeira a todos. Excelente, também comentando então, só para lembrar, dia 5 de abril, Conexão Noroeste lá na Unijuí, na cidade de Ijuí, e que é uma maneira que a gente verifica aí de poder agregar, de poder auxiliar para despertar esse espírito, essa cultura uma cultura começa com pequenos procedimentos, pequenas atitudes, e aí repetindo esses comportamentos que se transforma em cultura, e a cultura do empreendedorismo, a cultura de ir atrás dos sonhos, de produzir algo melhor, porque o objetivo do empreendedor, quando ele monta um negócio, não é o dinheiro. O dinheiro é a última linha, é a última coisa, porque se você vai atrás do dinheiro, aí é uma opinião pessoal, o dinheiro vai fugir de você. Você tem que ir atrás de buscar excelência, de buscar melhoria para o local em que você vive, somar, deixar seu legado, porque tem gente aí, a gente fala muito lá no Esperato, legado, que não precisa estar lá com 70, 80, 90 anos e começar a pensar nisso. A gente pode começar a pensar já antes de deixar uma pequena marca, não é uma marca no mundo, mas no local, na comunidade em que vive. Então o objetivo do Conexão Noroeste é, como um todo, e o Ranieri foi quem mentalizou, quem o idealizador, e que a gente está acompanhando ele, porque acredita não somente no potencial da região, mas também no projeto. Então, dia 5 de abril é a saída para a crise, é a saída para a mudança, é a saída para melhorar e tornar a nossa região, que tem pessoal aí de talento, tem pessoal capacitado, e que a gente quer reunir todo esse pessoal no único local. Além das palestras e além dos workshops, a gente vai também fazer uma nova edição da rodada de pitches, né? Então eu vou falar um pouquinho do serviço, né? As palestras serão gratuitas, né? A rodada de pitch também. A gente, assim, as empresas novas, empresas iniciantes, startups, o pessoal que tem uma ideia, que já está prototipando, que está em busca de investimento, que quer conseguir, além do dinheiro, né? Quer conseguir mentoria, quer procurar alguma pessoa que já tenha mais experiência do mercado, ela pode se inscrever para os pitches, né? O que é um pitch? A gente já falou algumas vezes aqui, vamos falar de novo.
Um pitch é uma apresentação curta de um modelo de negócios que está em busca de investimentos. O cara vai lá então e conta de 3 a 5 minutos, faz uma explanação muito rápida do modelo de negócio, do que ele tem para oferecer para o investidor, né? A gente vai fazer essa conexão entre o empreendedor e o investidor, e esses pitches, até um pouquinho do serviço do rapidão aqui, eu sei que está no final do programa, mas vamos falar rapidão sobre o serviço do Conexão do Noroeste. Ele vai começar às 10 da manhã, tá? Às 10 da manhã, lá no Salão de Atos, ali numa sala auxiliar do Salão de Atos da Unijuí, né? Vai começar com os pitches. A gente tem à tarde, então, a partir da 1h30, os workshops. A gente vai divulgar com calma no site isso depois, não precisa ter correria. Mas, e as palestras à noite, né? As palestras começam a partir das 19 horas. Excelente, Ranieri. Tudo para repetir o grande evento que foi ano passado, primeiro Conexão Noroeste. Questão do último bloco, a gente sempre quer deixar aí um livro ou uma série. Já terminando, né? Meu livro que eu li, eu tenho um projeto pessoal também de ler 40 livros no ano, já estou em 4, né? Começou há um mês. É O Poder do Subconsciente. Quero ver tu cumprir isso aí. Tá indo, devagarzinho, mas tá indo. E O Poder do Subconsciente é um livro muito fantástico que fala sobre, principalmente, troca de mindset e que a gente é o que a gente pensa, o que a gente fala e, consequentemente, o que age, né? Age futuramente. Felipe? Um livro, indicar um livro bem interessante essa semana, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Gustavo Cerbasi. É importante citar assim, que hoje a maioria dos problemas, a maioria, questão dos divórcios hoje, que acontece, a maioria, mais de 2/3, é a parte financeira, né, que acontece as separações. Então o objetivo é trazer um pouco como um casal unido pode enriquecer junto, pode buscar cada vez mais uma ideia de finança, de crescimento, geração de valor junto. Então, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Cerbasi, um livro muito bom para o casal na parte de finanças. Eu vou deixar uma série aí pro pessoal que é empreendedor, que curte startups e negócios de risco, que é a série Silicon Valley, que é um seriado de comédia, né? Mas ele dá um pouco dos bastidores ali do Vale do Silício, né? E essa é a minha dica aí para vocês. Então aí, com certeza aí, grandes livros que vão somar bastante na fortalecimento, vão somar como pessoa também, não somente como empreendedor, como empresário, como investidor. E a gente vem chegando ao final de mais um Conexão Esperato. Foi um prazer ter o seu tempo, sua audiência, porque tempo é o ativo mais valioso que se tem, não é dinheiro de novo, é tempo. Então muito obrigado pelo seu tempo, em nome da equipe aqui, e um grande abraço e até a próxima. Muito bem, o Conexão Esperato no Café Missioneiro. Eles retornam aqui no dia 24 de março, é a quinta-feira santa. Alguém vai viajar aí? Mas o plano é o programa no dia 24 de março. O Café Missioneiro fica por aqui. Amanhã a gente trata do Dia Mundial do Rim. Hoje, dia 10 de março, é o Dia Mundial do Rim e o pessoal estará por aqui. E também, conforme eu adiantei na semana passada, a participação do pessoal da peixaria do Carlinhos, falando sobre peixe nesse período aí que a gente vive a quaresma. 2 horas, muito boa tarde e até amanhã.